Se a Rampage talvez seja a RAM mais própria para a gente usar aqui no Brasil, em função do seu tamanho menor do que as suas irmãs, a versão Laramie deve ser a mais própria para aquele uso mais misto, para quem vai usar na fazenda e também por quem aprecia um pouco mais a questão do visual mais country, vamos dizer assim. Esta é a Rampage Laramie, que tem então cromados e motor 2.0 turbo diesel 4x4. E é com esse conjunto que a gente vai fazer o vídeo de hoje aqui no Veículos e Velocidade. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque quase toda semana tem vídeo novo com os nossos testes e também com alguns modelos que a gente consegue dos nossos parceiros. E hoje a gente agradece também a Acopan, a Associação Comunitária Parque dos Maias aqui de Porto Alegre, que está nos cedendo esse belo espaço, esse verde espetacular que a gente tem aqui na zona norte da capital para poder fazer esse vídeo e para essas imagens mais bonitas aqui da Rampage. Agora a gente vai começar o vídeo dela. A Rampage é uma das primeiras RAM que foram criadas fora dos Estados Unidos e ela foi exatamente pensada pelo time de engenharia da Stellantis aqui do Brasil, com esse desenho pensado para a América Latina. Teve a colaboração dos engenheiros americanos, mas essa carroceria ficou mais musculosa. A gente tem muitos adornos e adereços aqui que deixam a característica da marca. E eu quero começar olhando exatamente para esses elementos aqui na horizontal que a gente tem na parte da frente dessa picape. Essa grade bem grande, toda ela cromada, e ainda aqui na parte de baixo mais um aplique aqui em tom cinza. A gente pode observar ainda aqui os sensores de estacionamento na dianteira e também ainda aqui o radar frontal que serve para as assistências. E na questão de iluminação, a gente tem um conjunto de faróis aqui completamente em LED. Essa aí é a luz de lanterna, que também serve como DRL, mas eu posso acionar a luz baixa e tenho a luz alta ainda dentro dos blocos projetores. E na parte mais inferior do para-choque, a gente tem aí também o farol de neblina, que está embutido. E tem um outro item bem interessante no que diz respeito ao estilo. Eu estou falando da seta, porque a luz de seta ela é dinâmica, então começa, né, na parte mais interna aqui e vem para cá, para a parte mais externa. E quando a gente começa a olhar essa picape aqui pela lateral, a gente percebe aqui no espelho retrovisor o repetidor de seta. E como estamos falando da Rampage Laramie, aqui a gente tem o espelho retrovisor cromado, os apliques cromados nas molduras dos vidros e as maçanetas também nesse mesmo estilo aqui. E quando a gente olha para o conjunto de rodas dessa picape, a gente também vê um desenho diamantado. Todo esse elemento aqui, a face é diamantada, então a gente tem aqui, né, um desenho bem mais interessante. E é um pneu, um conjunto de roda de aro 18 polegadas. A versão Laramie também tem as molduras aqui da lateral, inclusive aqui a parte inferior das portas, todas elas pintadas na cor do carro. Quando a gente olha para a Rampage Rebel, ela não tem esse equipamento. Outra coisa que a Rampage não tem é um Santo Antônio aqui na parte de trás da caçamba, quando a gente começa a olhar já aqui nessa parte traseira. Mas ainda assim, o estilo da picape talvez nem favoreça o fato de que ela precise de um Santo Antônio. E agora aqui, olhando na parte de trás, a gente tem mais um pouco desse desenho mais country dessa versão Laramie. Primeiro, o para-choque todo ele cromado é um diferencial dessa versão. Só a Laramie tem o para-choque cromado. Outra coisa que é um diferencial está aqui, ó, o nome RAM também cromado. E aqui na parte de trás a gente consegue observar outras coisas. Lanternas aqui com essa iluminação em LED. Eu tenho aqui a câmera de ré embutida aqui na tampa da caçamba e ainda os sensores de estacionamento. E a abertura da caçamba, ela é elétrica, então ó, um toque aqui no botão, ela não despenca, porque ela tem uma mola a gás aqui. E a gente deixou um pouco do nosso equipamento exatamente para a gente poder olhar para esse desenho de caçamba que a gente tem aqui na Rampage. A versão a diesel, ela tem a maior capacidade de carga. Eu estou falando de 1.015 quilos de capacidade aqui nessa caçamba. Exatamente porque o motor a diesel tem mais força, mais torque, a gente vai falar sobre ele ainda aqui no vídeo.
Quando a gente fala da Rampage a gasolina, aí a capacidade de carga ela baixa para 750 quilos. Tem algumas amenidades que são interessantes que a gente tem aqui, ó. Ganchos aqui para fixação da caçamba e tem também uma iluminação da caçamba e aí tá só lá no lado direito, a gente já vai olhar ela na sequência. Então tem essas amenidades, mais ganchos aqui na parte superior, exatamente para permitir essa amarração de carga. Todo esse é então o exterior da Rampage Laramie. E agora o que eu vou fazer? Vou levantar aqui a tampa da caçamba, para a gente ver que ela não é tão pesada assim quanto as picapes tradicionais. E o fechamento também é bastante suave. Aqui no interior da picape a gente já pode se deparar primeiro com esse acabamento espetacular que a gente tem na porta e que honra, literalmente honra, a tradição da Ram. Eu quero mostrar para vocês um acabamento que é suave ao toque aqui nessa porção superior das portas e quando a gente traz aqui para perto do apoio do braço, toda essa parte aqui em couro marrom, esta outra parte aqui em couro preto, tudo isso aqui suave ao toque, materiais bem encaixados, materiais que são de boa qualidade. E ainda esse material está presente aqui no banco, que ele é micro perfurado e também é um banco de couro aqui nesse tom marrom. E eu tenho essa mesma repetição desse elemento marrom em toda a extensão do painel, de uma ponta a outra aqui nessa versão Laramie. E eu vou dar a partida nela agora aqui para a gente poder olhar um pouco mais para o cluster, mas antes dizer para vocês que o volante dessa picape também é em couro. O banco não é aquele banco exatamente que te abraça, mas é um verdadeiro sofá de couro que a gente tem aqui. Quando a gente olha para o cluster dessa picape, a gente tem essa tela de 10.2 polegadas que a gente já conhece. E eu vou fazer o manuseio delas por esse lado aqui do volante. Esse aqui é o desenho mais tradicional. Então a gente tem ali o contagiros na esquerda e o velocímetro na direita. E eu posso alternar a aparência e colocar aqui aqueles grupos em que a gente vai então mudar aqui as funções para cima ou para baixo para ver percurso ou econômetro, tenho ali pressão dos pneus, também tenho dispositivos conectados e as assistências. Embaixo ali o contagiros e também teria um velocímetro digital. Mas essa visualização aqui é mais clássica, também tem o velocímetro digital. Passando para baixo eu tenho aqui o econômetro do carro, eu tenho aqui o trip A e o trip B, então aqui as médias que a gente já fez com esse carro. Aqui eu tenho as informações da mídia, do áudio que eu estou ouvindo, mensagens e também configurações do veículo, que daí a gente vai pressionar e aí eu posso ter aqui configurações do carro, airbags, assistente de partida em rampa, enfim, tenho outras possibilidades aqui para a gente poder visualizar esse carro. Passando mais um, eu volto para a tela inicial. Na tela multimídia a gente tem essa tela aqui, que é o Uconnect, mas aqui na Rampage ele é diferenciado, porque ela é uma tela mais larga. Então, quando a gente já está com o celular pareado, vejam a dimensão do mapa que a gente tem. E quando a gente vai utilizar a navegação embarcada também, a gente tem aqui essa condição de ter, olha só, um mapa com uma maior dimensão. Pois bem, na tela principal a gente pode configurar o que a gente quer ver. Quando eu faço aqui a conexão com a mídia, eu já estou com o meu celular pareado, mas eu posso mudar para FM. Aqui no menu do conforto eu vou fazer a climatização do carro, então eu posso botar o ar automático ou posso inclusive fazer o direcionamento e tenho aqui um ar-condicionado de dupla zona, em que eu posso presetar temperaturas diferentes para cada um dos lados ou fazer a sincronização através de um toque do botão. E aqui eu vou ter acesso para o desembaçador dianteiro, apertando aqui ele já vai iniciar o desembaçamento rápido do para-brisa e também o botão do desembaçador traseiro. E o próprio celular, que aqui já está no Apple CarPlay, ele fica nesta porção aqui, porque exatamente aqui que está o carregador de celular por indução desta Rampage. Posicionando o celular aqui, em seguida ele inicia o carregamento. E aqui tem uma vantagem, uma saída de ar-condicionado para o telefone celular para que ele não esquente. Isso faz diferença no carregamento do telefone. E se o ar-condicionado ele está aqui na tela do conforto, também está aqui nas teclas físicas, então eu também tenho essa possibilidade.
Posso aqui então fazer configurações do veículo e aqui eu posso inclusive configurar a intensidade dos assistentes e os sensores de estacionamento. Também tenho aqui os sistemas, né, de navegação, como é que a gente vai querer ver a tela de multimídia, configuração de travamento e destravamento do carro. Se você quer que o carro buzine quando você tranca, eu vou tirar essa função. E tem também, né, outras possibilidades. Aqui, menu direto para os aplicativos e a navegação embarcada, que é um destaque e é um diferencial dessa central multimídia e o Connect da Fiat. Quando a gente passa para cá, para essa base aqui, esse console, a gente tem o seletor de marchas que é giratório, então ele vai fazendo a mudança aqui dos seletores, né, de uma forma mais suave, freio de estacionamento automático e aqui o botão para o acionamento do 4x4 reduzido, depois assistente de ladeira, desligar o controle de estabilidade e o sistema Hold, que aqui quando você para no trânsito, por exemplo, olha só, eu vou soltar ela aqui, ó. Vou andar com ela para frente e vou parar. E aí, ele estando com o hold acionado, quando você para no trânsito, você pode tirar o pé do pedal do freio, porque ele já vai ficar com o freio acionado. Aqui tem outras duas funções. Aqui você vai desligar o alerta de saída de faixa e também vai desligar os sensores de estacionamento traseiro. Mas isso o ideal é que você mantenha sempre assim. O que falta aqui nessa Rampage para ela ser uma picape 4x4? Aqui falta um botão que vai fazer com que o carro possa bloquear em 50% e 50% a tração, porque eu só tenho a opção de acionar o 4x4 reduzido, mas eu não posso bloquear a tração, ela fica sempre funcionando no modo automático. No Jeep Compass 4x4 a gente tem essa opção. Além disso, aqui a gente ainda tem, ó, um porta-garrafas e um espacinho embaixo dele, então você pode esconder alguma coisa. E aqui tem o descansa-braço, que também é profundo e tem até um carpete lá dentro. Ele corre para frente, inclusive, então a gente consegue fazer esse manuseio aqui. Outros detalhes que essa picape aqui tem é o banco do motorista com as regulagens elétricas. E aí eu tenho regulagem para a altura do assento, altura aqui, ó, da ponta do assento também, e aquela regulagem tradicional, né, para frente, para trás ou para o encosto para um lado ou para outro. Outro detalhe de conforto que a gente tem aqui, eu já falei, é o ar-condicionado digital. E em relação à diferenciação de equipamentos e itens, tudo que a gente vê aqui nessa versão Laramie, ela já está, de certa maneira, também nas outras versões da Rampage, tanto a Rebel quanto a RT. A única diferença que vai ter são questões de proposta. Aí você vai ter, talvez, mudanças estéticas ou algum detalhe ou outro em relação a mais esportividade ou um uso, né, um pouco mais off-road. Agora, em termos de equipamento, na essência, todas são iguais. Hora da gente poder olhar então o banco de trás dessa picape, mas antes eu vou te fazer um convite para você acessar o site eudirijo.com.br. Está interessado em trocar de carro? Quer procurar por um modelo mais novo ou um carro diferente? Tem muito anúncio, tem muito carro para vender lá no eudirijo.com.br. Carros premium, carros compactos, carros intermediários, tudo com selo de qualidade da Eu Dirijo. Faça uma compra segura, você pode acessar eudirijo.com.br. E mais, tem muita notícia, quer se manter informado, é só acessar o site eudirijo.com.br. Agora, para a gente olhar então essa picape aqui na parte de trás, a primeira coisa que se destaca é a abertura da porta. Ela abre quase 90 graus, então isso é bom. Agora, aqui atrás não é igual à porta da frente, ó. Plástico rígido e plástico rígido também. Então, essa porção aqui que ainda era suave ao toque, não é. Mas o que nos interessa é que aqui, onde a gente vai apoiar o braço, sim, ela é suave ao toque. Cabeceia aqui a parte de cima, né? Porque também, né, a abertura, quando a gente senta aqui, não é tão grande assim, mas é uma característica das picapes. Agora, aqui dentro do carro, a gente já percebe o seguinte: a posição de sentar é muito melhor do que as outras picapes que são chassi e monobloco, em que o banco acaba sendo mais baixo e ela te obriga a ficar com a perna muito alta. Aqui na Rampage não, olha só. Estou com a minha perna encostada aqui no banco do carro e estou numa posição confortável. Eu não estou tão reto quanto as outras picapes. Estou mais reclinado. Além do mais, esse banco é anatômico, então ele permite que a gente tenha uma condição melhor, por exemplo, para sentar aqui. E um destaque é que o túnel central,
não é muito alto. A gente tem um túnel central bem baixinho aqui, então facilita para você entrar e sair dessa picape. Outro destaque é a saída do ar-condicionado que a gente tem aqui e as 4 portas USB. Temos 2 USB do tipo C, mais 2 USB do tipo A para o carregamento de dispositivos. Então isso ajuda bastante para você ter mais condição. Qualquer um dos 2 passageiros sentados aqui atrás vai poder carregar. E mais, descansa-braço, porta-revista, não sei para que serve isso aqui, mas está aqui, vou deixar no lugar. Enfim, tenho aqui uma condição de um banco que é, além de muito luxuoso, anatômico também, continuamos com o couro microperfurado e com uma boa capacidade de nos dar conforto para viajar aqui nessa picape. A chave aqui da Rampage é essa chave grande aqui do tipo presencial, olha só, e que tem funções, né? Aquela abertura padrão para você trancar o carro e aí ela já então faz o travamento das portas e rebate os espelhos retrovisores, e também tem função para você destrancar o carro. Mas como a gente está falando de uma chave presencial, eu posso ficar com ela no bolso e simplesmente colocar a mão aqui, que tanto na porta do motorista quanto na porta do carona tem um sensor aqui atrás que destrava a porta. E se eu quiser trancar o carro, basta eu então bater a porta, apertar aqui no botão com a chave no bolso, que ela já faz o travamento. Um outro detalhe que é interessante que essa chave aqui também tem é a abertura da caçamba lá atrás, e também ela tem possibilidade de fazer a partida remota, apertando 2 vezes aqui nesse botão com o carro travado. Ela abre os retrovisores e já dá então a partida no carro. Para quê? Para que o ar-condicionado lá dentro possa começar a funcionar antes de você acessar o veículo. Quando você chegar perto, aí o carro já vai estar, né, com a climatização em andamento. Mas se você desistiu de sair com o carro, aperta 2 vezes de novo que ela desliga e para de funcionar. O conjunto de suspensão aqui da Rampage é aquele mesmo que a gente já encontra lá na Fiat Toro e que se caracteriza como o melhor em termos de conforto. Essa picape é muito caracterizada pelo conforto que ela tem. Então, a suspensão aqui atrás é aquela suspensão independente do tipo multilink, uma suspensão que filtra buraco e imperfeição, paralelepípedo, tudo, e deixa a gente como se estivesse num verdadeiro tapete. Exatamente porque o conjunto dessa plataforma, a Small Wide 4x4 da Stellantis, ela permite esse arranjo de suspensão traseira independente. Só que lá na Fiat Toro a gente tem freio traseiro a tambor, e aqui na Rampage o freio traseiro é a disco, assim como o freio então aqui da parte dianteira, que também é um freio a disco. A gente tem nessa picape um conjunto tanto de suspensão quanto de freios muito eficiente e que se caracteriza como um carro ótimo para viajar e que vai trazer muito conforto. É claro que se a gente for utilizar essa picape aqui numa condição de off-road, numa condição de trabalho, ela vai trazer mais conforto para o ocupante. Por óbvio que em termos de durabilidade, a gente não tem dúvida que uma picape do tipo chassi e naquela construção mais robusta, com certeza vai durar muito mais, vai durar mais tempo. Mas aqui, se você está procurando conforto, esse aqui é o carro que vai te levar com mais tranquilidade para o seu trabalho e de volta da fazenda. A Rampage tem 2 opções de motores. A Rebel e a Laramie têm a opção do motor a gasolina, o Hurricane, que também é o único disponível apenas na versão RT. Então essas aqui podem ser equipadas com esse motor 2.0 a gasolina, mas esta Rampage aqui tem um conjunto mais próprio para o trabalho, para o uso dela de fato como picape. Eu estou falando do motor 2.0 Multijet a diesel. Olha, o capô não é dos mais leves para a gente fazer a abertura aqui, né? Mas claro, estamos falando de uma picape, então por isso a gente tem, né, esse peso um pouco maior. Quando a gente fala do motor a gasolina, e eu já volto para falar desse motor a diesel aqui, a gente vai ter lá muita potência. A gente vai ter lá 272 cavalos, 40,8 kgfm de torque. Já aqui no motor a diesel, a gente vai ter uma outra condição. Lá nós vamos ter mais potência instantânea, resposta, aceleração. No motor a diesel, a gente vai ter 170 cavalos de potência,
38,8 kgfm de torque nesse Multijet 2.0. E aqui a lógica se inverte. Ela vai ter mais força, ela vai ter mais capacidade de tração, mas as acelerações elas serão lineares, graduais, não vão ter aquele torque instantâneo e aquela resposta imediata de te fazer sair cantando pneu. Aqui a lógica é um pouco diferente, ela vira uma picape mais para ser usada como picape. Outra coisa que tem acoplado aqui nesse motor é o câmbio automático de 9 marchas. É aquela caixa que já arranca no semáforo em segunda, porque a primeira é apenas a marcha reduzida dessa picape. Ela só vai ser utilizada quando você aperta no botão do 4x4 Low. E você vai ver isso no vídeo que nós fizemos com a Rampage no Savaralto na estrada. Lá a gente já utilizou esse sistema. No entanto, nessa condição aqui, né, a gente também tem a possibilidade do 4x4 automático, que é um equipamento de série, está presente de série nesta picape Rampage. E esse sistema 4x4 ele funciona de forma automática. A única opção que você vai ter lá dentro do carro é colocar ele então no modo reduzido. Agora, depois de dito tudo isso, a gente vai experimentar e vai dar uma voltinha. A gente começa o vídeo aqui com a Rampage no nosso paralelepípedo, né? Nas ruas de pedra irregular. E olha, é claro que não dava para esperar, né? Outra coisa se não fosse a capacidade que a suspensão independente desse carro aqui tem para filtrar todos esses obstáculos que a gente percebe quando anda com esse carro dentro da cidade. Olha só, aqui ó, a pista é mais irregular, o paralelepípedo tudo é bem pior, ó. Quando ela enfrenta buraco também não tem problema nenhum. E até quando tem algum pequeno degrau, né, algum desnível, vamos dizer assim, no asfalto, por exemplo, quando acaba o asfalto e entra uma pedra, um buraco, por exemplo, também ela filtra tudo com muita capacidade, né? A gente só escuta aqui dentro o barulho da rolagem, mais nada diferente disso. Olha só, aqui ó, que o asfalto está todo em pedaços, ó. Ela encara o buraco, a gente sente o carro passando no buraco, mas a capacidade de filtrar é muito grande, um carro muito gostoso. Agora a gente passa então para poder experimentar ela na sua área, digamos assim, intermediária do seu uso, né? Vamos passar para essa área urbana aqui, onde muita gente vai dirigir uma picape como essa. Primeira coisa, volante muito bem centralizado, meu nariz está praticamente aqui ó, na reta do símbolo da Ram, que está aqui. Alavanca de limpadores, alavanca de seta, tá aqui também bem posicionada, acesso rápido para mim. Botão dos faróis naquele padrão americano, que está com o botão giratório aqui, então eu tenho automático ou luzes, mais o neblina, e o botão para ligar a luz da caçamba lá atrás. Também é interessante que esse recurso esteja aqui. Os botões físicos do ar-condicionado também estão na minha mão, assim como aqui o console onde está o seletor do câmbio. E é um seletor, né? Não é exatamente uma alavanca, né? Porque ele é um botão giratório. Eu vou aumentar um nível aqui o ventilador do ar-condicionado. Espero que não dê muito barulho, mas é que a gente está num dia de 40 graus aqui em Porto Alegre. E nesse dia de verão fica um pouco mais complicado da gente poder raciocinar com todo esse calor. Mas assim, ó, posição do carro, né? A gente percebe que está num carro grande, né? Nota isso. Então, fazer a Rampage se colocar dentro das faixas, né, da rua, né? Ainda mais quando elas são assim bem mal pintadas, pode ser uma tarefa um pouco mais desafiadora para quem não está tão acostumado com carros grandes. Porque na maioria delas, o que a gente nota é que o carro vai ficar apertado aqui dentro. E às vezes, quando tem um ônibus ou quando tem um outro veículo do lado, a nossa intenção é normalmente fazer isso aqui, ó, é desviar um pouco mais, né? Se afastar um pouco mais, exatamente para poder ter uma situação de se afastar mais, né? De não ficar próximo do outro veículo. Então é instintivo nosso às vezes querer se afastar. E aí ao fazer isso a gente acaba invadindo, né, a outra pista. Então tem que observar um pouco isso. Agora, para virar a esquina com a Rampage, né, dadas as proporções do carro, o tamanho dos espelhos retrovisores, não é uma tarefa difícil, porque a picape ela tem uma direção elétrica. O que a gente tem que cuidar é que a sensação de que a frente é longa é grande e também tem que prestar atenção na caçamba, né, que está vindo lá atrás.
Mas como é uma picape monobloco, ela é diferente daquela sensação das picapes com chassi, em que talvez a gente tenha uma ideia de que as outras picapes são maiores. Essa aqui parece que está tudo um pouco mais integrado. O que eu acho estranho é aqui, ó, nessa condição, quando você vai encostar a picape no meio-fio, e aí você olha lá para o outro lado e começa a enxergar ali que o carro está distante da calçada, só que ele está muito distante. Então, para que a gente encoste o carro realmente na calçada, muitas vezes, e não fique muito para o meio da rua, né? A gente tem até que fazer sumir a própria calçada aqui, ó. Eu tenho até que encostar o carro demais na calçada, na guia, para que ele não fique então tão próximo, ou melhor, tão afastado. Então, quando eu não consigo mais enxergar a guia da calçada, é realmente a posição em que o carro está mais correto. Porque muitas vezes você olha ali e vê um espaço entre a guia e o carro no espelho retrovisor, e quando você desce você vai ver que ela está muito longe. O detalhe, só para a gente fazer conversões assim, né, quando a rua não está nos 90 graus aqui, é que essa coluna aqui atrapalha um pouco. Mas, né, não há nada que a gente não dê uma espiadinha e não resolva. Agora a gente vai para o aclive, então, e eu vou começar encarando aqui a 40 km por hora, aceleração média. Ela está aqui em 1.700 rotações, vai começar a parte mais intensa do aclive. Olha, mantendo a velocidade, legal, aqui pediu marcha, agora eu vou apertar fundo. Ó, a resposta dela é mais linear, agora foi lá para os 60 e foi nas 3.500 rotações. É aquela explosão que a gente vê no motor a gasolina? Não, não é. Aqui no diesel é a característica do diesel. A gente sente que é um motor parrudo que tem força, mas ele vai mais gradual. Quando você está descendo, você também pode usar o comando aqui, ó, a aleta de marcha, né? Para então poder reduzir as marchas e ela ficar no freio motor. Só que como aqui a gente não tem o seletor para jogar a alavanca para a esquerda e deixar posicionado na troca sequencial, cada vez que você aciona aqui a aleta atrás do volante, ela entra na troca sequencial e vai ficar fixa na troca sequencial. Para que você solte essa troca, aí você vem aqui no botão do mais, fica segurando ele e aí ele volta para o drive. A gente vai fazer o acesso aqui na avenida movimentada, vem um ônibus, eu vou esperar ele passar e depois a gente já vai então andar. Olha só, comecei a arrancar do zero, ó, aqui ela já mostrou mais vigor, consegue fazer acessar a rua mais movimentada, em seguida estou a 50, 55 km por hora. Então, ainda que não seja aquela aceleração instantânea e que te dê uma retomada rápida num aclive, para você acessar uma rua é adequado, né? Tá dentro do padrão daquilo que a gente espera. Bom, aqui ó, aqui a gente já consegue perceber que o carro é grande, né? O capô longo, com aqueles vincos, então a gente já tem essa sensação, né? Um pouco maior aqui. Mas, mantendo o carro, né, na velocidade constante, né? Aqui mal e mal estou tocando no pedal do acelerador. Aqui no carro tem algumas assistências nessa Rampage que a gente já pode perceber quando começa a utilizar esse veículo. Primeiro, é um carro que tem 7 airbags, então a assistência de segurança ela está completa aqui. Outra coisa, esse carro ele tem monitoramento de ponto cego nos espelhos retrovisores. Então lá na ponta, no espelho retrovisor, ele vai acender um LED quando o carro detecta a aproximação de um outro veículo, fez agora, ó. E se por acaso eu der a seta para ele, quando vier o outro carro, olha só, ele vai aparecer ali e vai me dar esse sinal sonoro também, para me indicar que eu não posso fazer a manobra, né, de mudar de faixa, porque vem vindo um automóvel. Outra coisa que é legal da gente ver aqui é que como esse é um câmbio de 9 marchas, ó, ele está na segunda marcha e vai arrancar na segunda marcha, olha só. Passei agora aqui para a terceira marcha, e aí ele aliviou os giros. Já dá pra gente ouvir um pouquinho desse giro todo, né? Por que ele arranca em segunda? Porque a primeira marcha, nesse câmbio de 9 marchas, ela só é utilizada quando você está aqui com o 4WD Low acionado. Então, a ideia aqui é que a primeira marcha seja usada apenas nas situações de off-road, como a gente já viu lá no vídeo da Savaralto na estrada com uma Rampage igual a essa aqui. Então, na cidade, quando você parar no sinal, é como eu disse, né? Ela arranca em segunda e ela permanece sempre utilizando a segunda quando a gente está utilizando o modo automático da tração. Outro sistema que a gente pode utilizar aqui em termos de assistência é o controle de cruzeiro adaptativo.
que ele vai aqui até a parada total do carro. Eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui no vídeo, porque agora nesse primeiro momento eu quero aproveitar para a gente poder demonstrar um pouco das capacidades que essa picape ela tem, um pouco naquela aventura urbana. Agora aqui na frente a gente tem a faixa de pedestres elevada e eu vou passar aqui a 50 km por hora, quase 50, vai dar os 50 aqui, ó, abusando dela. Nossa, mas a suspensão é muito competente, sobra muito da suspensão aqui. Olha, nem de longe a 50 km por hora ela deu fim de curso. Eu vou tentar passar na próxima a 60 km por hora para a gente poder experimentar um pouquinho mais, né, dessa capacidade para a gente ver. Só que tem muito carro na frente, eu vou dar um pouco mais de distância e aí vou acelerar a Rampage. Ali tem um Sentra passando. Vai dar aqui, não deu muito, deu quase 50 km por hora. Pois bem, de qualquer forma sobrou muito da suspensão, ela nem sentiu. Agora o que eu quero fazer? Eu quero experimentar o controle de cruzeiro adaptativo desse carro. E aqui, ó, já programei para ele andar a 43 km por hora. Vou programar para ele andar a 60 km por hora. E aí ele pode fazer isso dentro da cidade. E aí eu programo aqui para diminuir a distância e até a mínima distância possível. E o que ele vai fazer agora? Ele vai frear a Rampage e essa frenagem ela consegue ir até a parada total do carro. Olha só, não botei o pé no freio e ela parou aqui atrás desse Mitsubishi Lancer. Se o trânsito andasse em 2 segundos, eu conseguiria dar um toque no acelerador e ela voltaria a andar, voltaria a retomar a velocidade até os 58 km por hora que ficaram presetados aqui. Agora que liberou o sinal, então eu vou conseguir arrancar com o carro só com um toque do meu pé no acelerador e ele vai voltar a andar até os 58 km por hora, que é a velocidade em que eu pré-determinei, ó. Mas como os carros aqui na frente não estão andando nessa velocidade, ele está mantendo aqui os 30 ou 40 km por hora. Em paradas de semáforo inferiores a 2 segundos, a Rampage faria a parada e arrancaria de forma automática. Ela não iria te exigir que você colocasse o pé no acelerador, por exemplo, para voltar a andar. Mas como ali a parada foi superior a 2 segundos, então ela fica parada e só vai retomar a velocidade a partir do momento então em que você determina. Por exemplo, agora vai parar aqui de novo, olha só. E ó, ela fez uma frenagem mais intensa agora, porque a sinaleira fechou, né? O semáforo fechou na frente, ó. Ela fez uma parada mais intensa, o freio, inclusive, eu tô sentindo até o ronco aqui do freio, e eu não botei o pé no freio. Então, ela obedeceu o espaço e conseguiu ainda assim parar, mesmo que o carro tivesse parado de uma maneira um pouco mais rápida, né? Mais abrupta. Então, o carro obedece essas frenagens e consegue ter toda essa característica. Rodando no trânsito, a sensação aqui dentro é mesmo de muito conforto e principalmente muito silêncio quando a gente está rodando com essa picape na rua dentro da cidade. Porque, por exemplo, estou atrás de um caminhão e não consigo ouvir praticamente nada do barulho. Dificilmente a gente ouve um barulho, olha, até barulho de moto aqui dentro ela consegue isolar super bem. E isso é interessante porque você dirige com mais conforto dentro da cidade. Outra coisa que é legal é que o carro também te responde bem quando você está dentro da cidade. Ó, pisa no freio, ele responde, a atenção é direta, é mais objetivo. É um carro que está mais também pronto para te responder, para te obedecer. E a altura dela em relação ao solo nos permite dirigir olhando o teto dos outros carros. Aqui um Palio, um Virtus que estão ali na frente, eu consigo dirigir olhando por cima. E até mesmo em carros um pouco mais altos, como esse Fiat Pulse que a gente tem aqui na frente, a gente também olha né, lá pelo mesmo nível da barra superior desse Pulse aqui. Agora, nessa condição de trânsito que a gente está aqui, é exatamente quando a gente tem aquela sensação de aperto quando está rodando com ela aqui dentro da cidade, porque olha só, parece que eu vou encostar nos outros carros aqui do lado, né? E a gente tem que dar até uma certa distância, então você acaba se afastando mais dos carros que estão do seu lado
exatamente pela impressão que ela te dá de distância. Claro, isso é uma questão de noção, de percepção que você vai adquirir ao longo do tempo, e se você já vem de uma Fiat Toro ou já vem de uma picape média, não vai ter essa diferença, não vai sentir isso. Apenas quando a gente está acostumado com carros menores no meio do trânsito é que a gente sente um pouco. Mas é muito isso, é muito essa percepção. E quem está acostumado também a dirigir carro grande vai se sentir à vontade aqui, porque o conforto que a Rampage tem em relação a uma S10, em relação a uma Toyota Hilux, por exemplo, é maior. É maior. A suspensão independente garante isso, nos traz mais conforto, ela não fica bamba, não fica jogando, né? Aquela picape que não fica oscilando para um lado ou para outro, e traz tranquilidade para você rodar aqui dentro. Então tem um comportamento mais próximo de um carro normal do que essencialmente aquela picape, né? Já que ela não é uma picape chassi, enfim, com carroceria sobre chassi. E em termos de percepção de luxo, também é interessante, porque você tem bancos que te apoiam bem, que te deixam confortável, ainda que eles talvez não tenham tanto apoio na lateral, talvez nem seja essa a proposta. A ideia aqui não é te deixar apertadinho num banco com apoio, é te deixar mais num sofá de casa, né, num banco maior, mais confortável, né, para que até pessoas com maior tamanho, né, com um corpo maior, consigam se acomodar sem ficarem apertados aqui dentro. Então, talvez essa seja aqui a maior proposta. Em termos de luxo, toda a ambientação do painel, o acabamento do carro, suave ao toque, tudo isso traz uma boa percepção para a gente aqui dentro. E antes da gente ir para a estrada, um pouco do consumo aqui da Rampage. Eu estou utilizando essa picape desde ontem e a gente já pegou ela então, né, aí plenamente abastecida. Ela ficou um bom tempo com o motor ligado, parada, enquanto a gente fazia imagens, então isso simulou bastante uma situação de um trânsito bem forte. Demorou até para a gente fazer essas imagens. Então vamos ver o computador de bordo aqui nas médias em que eu marquei aqui no trip. Eu rodei então 40 km, 40,2 km, e ela está com um consumo médio aqui dentro da cidade de 7,6 km com litro de óleo diesel, né? Lembrando que essa aqui é a Rampage com motor 2.0 diesel. Pela condição que a gente enfrentou e que a gente submeteu, um dia de muito calor em que ela ficou com o ar-condicionado ligado, parada, e como eu disse, para a gente poder fazer as imagens, eu acho que a média está aceitável para o tamanho e para o porte desse carro. O que eu vou fazer agora? Vou zerar o outro trip, né, o trip B aqui. Então vou ficar com um trip com essa marcação dos 40,8 km e o outro trip zerado, para que a gente então agora possa ir para a estrada e aí a gente tenha uma medição puramente rodoviária do consumo aqui da Rampage, até para a gente poder comparar um pouco com aquelas médias que a gente já fez lá no vídeo da Rampage Laramie com a picape da Savaralto, né, no nosso Savaralto na estrada. Já vou deixar o computador de bordo aberto aqui. Nessa condição semi-urbana, né, de pista expressa que a gente tem aqui na Avenida Castelo Branco em Porto Alegre, a gente consegue então já experimentar um pouco desse controle de cruzeiro adaptativo que essa picape tem. Então eu vou apertar aqui nesse botão do meio, ele já vai aparecer ali que o controle de cruzeiro está ativado. Eu tenho aqui também então a presetagem da velocidade, que já presetou aqui para 60 km por hora. Mas como o limite aqui é 80, então eu estou aumentando aqui e coloquei ele então em 80 km por hora. Esse é o limite. E vou deixar aqui uma distância intermediária para o carro da frente. E aí a Rampage aqui já começa a mostrar que o controle de cruzeiro adaptativo está em funcionamento. Porque eu tirei os meus dois pés aqui do pedal e programei para que ela ande a 80 km por hora no limite, mas ela está andando aqui a 75. Por quê? Porque ela está mantendo a distância que eu programei aqui do carro da frente. Se eu diminuir essa distância para o mínimo possível, o que ela vai fazer? Se aproximar. Então vai ir, né, deixando menos margem, menos distância para o carro que está indo à nossa frente. Agora, ó, saiu o carro da nossa frente e tem uma moto lá. Então, olha só,
ela vai gradativamente aumentar a velocidade, já voltou aqui para os 80 km por hora, e vai manter essa velocidade aqui que eu programei enquanto a pista estiver liberada. Então esse é o controle de cruzeiro adaptativo, é aquele controle de cruzeiro que, com a câmera que a gente tem aqui e o radar que a gente também tem lá na porção inferior do para-choque, eles possam monitorar o trânsito que está indo à nossa frente e mantendo a velocidade que eu presetei ou a distância dos outros carros e ir reduzindo gradativamente. Por exemplo, entrou um ônibus agora aqui na faixa da esquerda, olha só, eu vou manter uma distância maior, ó. Talvez, agora ele saiu, talvez ele vá manter aqui nesse espaço. Mas se por acaso entrasse um outro carro aqui, ela iria reduzir a velocidade. Tem outro sistema que fica bem melhor quando a gente vai utilizar ele em rodovia. Como aqui o limite é 100, eu já vou programar aqui para que ela ande no ACC a 100 km por hora. Mas aqui, toda vez que você liga a picape, esse sistema ele já começa a operar, que é o sistema de alerta de evasão de faixa, né, e correção também. Então o que acontece aqui? Esse aqui é o botão que desabilita o sistema, caso você não queira utilizar. Mas, andando agora então, né, ela começa a monitorar as duas faixas, e aí ali no painel já me dá a indicação em verde, e caso o carro então coma uma das faixas, olha só, ela já me traz mais para o centro da faixa. Mas essa aqui possivelmente está configurada para que o carro faça uma evasão mais devagar, né? Então eu vou ver aqui se eu consigo aumentar a incidência aqui do sistema. Agora aqui a gente consegue então fazer configurações, ó. O alerta de saída de faixa eu vou colocar para que ele entre cedo e para que ele seja o mais alto possível. Ele estava totalmente ao contrário, ele entrava tarde e nos dava uma intensidade menor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar ela aqui no controle de cruzeiro novamente, vou deixar aqui, ó, 90 km por hora, e aí vou fazer o seguinte, tão logo ela vá ler as faixas, olha só, eu vou deixar ela comer a faixa da esquerda, ó. E aí, olha como ela já nos traz mais, ó. E aqui, ainda que ela não faça a curva, ela já nos traz para nos centralizar na faixa. Então, assim a gente consegue, né, operar com o carro, conduzir o carro numa condição de mais segurança. Por exemplo, numa faixa em linha reta, ó, agora eu vou jogar o carro para a pista da direita, ó, e ela já está me trazendo de volta, e aqui sim, ó, aqui me trouxe novamente para o centro da faixa. Então, você tem o sistema que te ajuda, né, te joga de volta para o centro da faixa. Agora é porque tem um caminhão ali, eu quero fazer a conversão, né, passar para a faixa da direita, mas esse sistema da evasão, ele te joga para o centro da faixa e você consegue configurar quanto você quer de assistência, se você quer uma assistência suave ou se você quer uma assistência mais intensa. Porque até mesmo quando você está com a mão na direção, ó, e dá uma escapada, ó, o próprio carro aqui já sozinho vai fazendo essa assistência toda para você. Bom, e além disso tem um outro sistema que a gente pode experimentar agora, tá? Eu vou acelerar com mais vigor contra o carro da frente e ela tem que me dar um alerta quando ela estiver registrando uma aproximação. Ó, percebam, ela me deu o alerta, então logo eu cheguei em cima do carro e possivelmente aqui deu um alerta mais tardio, porque eu não verifiquei aqui, mas possivelmente esse alerta, esse sistema, ele está configurado para me dar um alerta mais tardio. Mas esse sistema do alerta de frenagem e alerta de colisão frontal, melhor dizendo, ele também pode ser configurado. Então o que ele faz? Quando ele identifica uma situação de perigo, ele já pré-condiciona os freios para que um leve toque produza uma frenagem maior e dá esse alerta aqui dentro, né? Esse sinal sonoro. Se eu não agisse, ele sozinho iria atuar sobre os freios para ou evitar a colisão ou diminuir o dano, né? Mitigar a colisão, vamos dizer assim, né? Diminuir o impacto. Tudo isso a gente consegue então controlar aqui na Rampage. E na rodovia, aquela condição de silêncio a bordo, de conforto, de pouco barulho que a gente sente também se repete aqui dentro. É muito conforto mesmo, é uma picape que dá muito menos osciladas no asfalto do que uma picape com chassi. Ainda que aqui eu esteja sentindo um pouco dessa oscilação, é muito porque a caçamba também tá vazia, então é uma característica mesmo de picape ser assim. Mas aqui é uma situação bem mais tranquila, é uma situação bem mais confortável que a Rampage nos oferece em relação a uma picape com chassi.
E eu gostei bastante do silêncio, né? Porque, por exemplo, vai carro do lado, vai caminhão, tem obra ali na pista e eu não estou ouvindo absolutamente nada aqui. É como se eu tivesse imerso em uma cápsula, porque, né? Ó, nem quando um carro passa mais rápido aqui do nosso lado, a gente sente barulho ou ruído aqui dentro. Então, botando uma música aqui, nesse sistema Harman Kardon de som, cara, é o mundo perfeito que você vai ter para poder desfrutar e viajar com muita tranquilidade. E o vigor das acelerações também é interessante, porque a gente já viu isso lá no outro vídeo da Savaralto na estrada. Quando você precisa fazer uma retomada, quando você precisa fazer uma ultrapassagem, ó, ela retoma, né? Não te entrega a velocidade instantânea, vai fazendo acelerações mais graduais, mas ela tem sim muita folga, muita tranquilidade e a gente sente bastante essa força do motor a diesel quando está rodando em rodovia. Para a gente fechar esse percurso aqui na estrada, vamos ver um pouco da média de consumo que a gente tem aqui. Eu rodei 15 quilômetros aqui, né? 12 quilômetros, mas melhor dizendo, com a velocidade bem baixa. Então aqui a média de consumo foi excelente, 16,7 km com litro, que ela rodou em rodovia. Nós vamos fazer agora então uma outra simulação. Eu vou passar aqui, né, para a outra pista bem da esquerda e vou rodar um pouco mais, vou aumentar aqui um pouco a nossa quilometragem para a gente ver uma condição um pouco mais real de consumo. Já estou me aproximando do meu destino aqui na cidade de Canoas e rodei então até aqui 15 quilômetros e aí a gente ficou aqui com 15 quilômetros por litro de média, 14,9 para ser mais exato. Caso a gente tivesse permanecido rodando, né, no 100, 110 km por hora, como a gente estava mantendo essa média de velocidade por aqui, é bem provável que a gente teria aqui na Rampage um consumo de cerca de 12 a 13 km com litro. Deveria ficar nessa média. Mas, se você dirigir então dentro dos limites, dentro, né, daquilo que está preconizado, dentro da capacidade da rodovia, no fluxo também, você vai ter boas médias. Talvez você vai ficar aí entre 14 e 15 km com litro. Agora, se você tiver uma tocada um pouco maior, se você quiser andar mais rápido e for andar 110, 120 km por hora em rodovias, daria para a gente dizer que vai ficar aí entre 11 e 12 km com litro. Ainda assim, são médias bem razoáveis para uma picape, né, de um porte, né, ainda que seja intermediário, mas mais avantajado. Então, não vai ter susto, não vai ter nenhuma surpresa no consumo de uma picape como essa aqui. E no final das contas, qualquer situação que a gente possa imaginar de consumo e que você possa pensar que ela vai gastar mais, eu vou dizer para você que o conforto dela vai compensar muito o consumo que ela vai ter de óleo diesel, porque assim, é muito bom quando a gente consegue andar num carro em que pouco a gente escuta aqui dentro, quase nada, e olha, só depois da gente rodar muitos quilômetros com ela é que a gente sente sutilmente o barulho do diesel por aqui por dentro, porque fora isso não tem nada. Gostei bastante. Quando a gente vai pensar numa condição de Brasil, a gente não tem aqui aquelas estradas grandes, aquelas vias mais largas que a gente tem lá nos Estados Unidos. E é onde circulam as irmãs maiores aqui da Rampage. Estou falando da 1500 e da 2500. Então, aqui faz mais sentido uma Rampage, uma Ram monobloco, uma picape que você vai utilizar de uma maneira mais fácil dentro da cidade e quando você precisar enfrentar uma situação de fora de estrada, ela também vai te atender. Ela tem uma proposta, conforto, estilo, um carro de presença, um carro bonito, um carro para que você ande na rua e as outras pessoas fiquem olhando. É exatamente o que a gente percebe no DNA da Ram. Se vai ser aquela picape que você vai usar todos os dias para ir para sua fazenda, ela pode ser. Mas é claro que uma outra picape de um outro padrão talvez entregue uma durabilidade maior. Só que a ideia da Rampage não é essa. É ser uma picape confortável, como eu acabei de falar antes. Então, aqui a gente tem uma proposta muito clara e faz dessa picape aqui uma bela aquisição quando a gente fala num produto pensado para o Brasil. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. E também ativa o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo, já que uma vez por semana, mais ou menos, tem alguma coisa por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.